Olá, amigos, amigas. Estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte. E temos hoje como nossa convidada para um diálogo, uma conversa, um bate-papo, a diretora administrativa da nossa APAE de Lajeado, Cândida Cato. Nós desde já agradecemos pela sua presença conosco. Você participa, administra, junto com o seu conselho e outras pessoas, uma entidade muito importante aqui em Lajeado e que tem uma história também aqui no nosso país, nosso Brasil. Gostaria que você nos contasse um pouquinho dessa história da APAE aqui em Lajeado, um pouquinho da história também da APAE aqui no Brasil, para aqueles que talvez conhecem a APAE mais de longe de ouvir falar. Tudo bem? Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui e poder participar para esclarecer sobre a APAE de Lajeado. É sempre um prazer muito grande fazer isso, porque o que nós queremos mesmo é que seja divulgado realmente aquilo que se faz dentro de uma APAE e por que uma APAE existe, né? Então, começando assim, poderíamos dizer que a história das APAEs ela já é bem extensa e comprida. Até porque no Brasil todo nós já temos 50 anos de APAE. E aqui em Lajeado completamos este ano 42 anos. Então já é uma longa história, uma história de construção, na verdade. E as APAEs no Brasil, que hoje somam em torno de 2.150, me parece, a origem, o início das APAEs sempre foi o mesmo, em todos os lugares. E é muito simples falar disso, é realmente pela necessidade da pessoa deficiente ter uma oportunidade onde ela poderia ser assistida. Então essa foi a origem, porque até hoje o governo muito pouco oferece nessa área e talvez até porque as APAEs durante todo esse tempo tenham assumido essa função, né? E se diz hoje que as APAEs são a organização melhor organizada no mundo, né? Em termos de organização, até porque a gente tem as federações estaduais, tem as federações nacionais e nós trabalhamos todos numa linha e todos em conjunto, né? Isso fortalece muito o movimento, né? E a APAE de Lajeado, como eu já citei, né, também surgiu devido a um movimento de pessoas, pessoas ilustres, importantes naquela época, que viam que tinham muitas famílias que não tinham onde levar os seus filhos para um atendimento mais específico. Naquela época, claro, nasciam menos crianças deficientes, mas isso também se justifica hoje em relação à população, que era menor, né? Mas mesmo assim não tinham onde ser assistidos. Então se começou com um movimento pequeno, claro, a APAE começou assim com uma sala de aula e foi ampliando, e nesses 42 anos nós hoje temos uma APAE muito bem constituída, tanto fisicamente como em recursos humanos e materiais. E isso sempre é um prazer muito grande dizer também para a comunidade de que foi uma luta, foram desafios, foram avanços nesses 42 anos e estarmos onde estamos hoje. Atendendo em torno de 12 municípios da região. Hoje atendemos na APAE de Lajeado em torno de 250 pessoas. Isso significa 250 famílias que necessitam deste atendimento. E trabalhamos nas 3 áreas, que seria a saúde, educação e assistência social. Poxa, mais de 2.100 APAEs no Brasil, é um número bastante expressivo, né? Uma história riquíssima, certamente. Aqui em Lajeado, então, você nos diz que atualmente tem mais de 200 pessoas que participam da APAE, que lá recebem, então, esse incentivo nessas áreas diferentes. Quais são as necessidades maiores? O que a APAE oferece para essas pessoas? São certamente formas diferentes de trabalhar com essas pessoas. E que idades têm aqueles que participam na APAE? Nós assim na APAE não temos limite de idade. A gente sempre fala que se atende de 0 a 100 limite de idade. Eu digo 0 anos porque quando uma criança nasce já com alguma deficiência,
que logo é vista, por exemplo, a síndrome de Down, que a gente diz está na cara, né? Quando a criança nasce já é visível, e hoje até antes do nascimento já se sabe, né? Então não temos limite de idade, porque às vezes são bebês de 2 semanas que já estão dentro da instituição e que já estão recebendo seu atendimento. E temos hoje também um público bem variado, temos em torno assim de talvez 50, 60 anos, alguns já com essa idade, né? Então, enquanto eles estão bem, eles estão se sentindo bem lá, a gente continua também a atendê-los, porque muitas vezes, fora dali, eles não têm nenhuma outra oportunidade, né? E nós trabalhamos, na verdade, nas 3 áreas, como eu citei antes, que seria a saúde, a educação e a assistência social. O que significa isso? A educação nós atendemos como uma escola que está legalmente constituída pelo Conselho Estadual de Educação e onde nós atendemos hoje em torno de 130 alunos que frequentam a escola diariamente, ou no turno da manhã ou no turno da tarde. E temos os atendimentos clínicos, na verdade, que seriam na área da saúde, com uma equipe técnica, onde tem psicóloga, fisioterapeuta, fonos, enfim, todo o trabalho dentro da área de clínica também nós oferecemos. E dentro da área da assistência social, que seria o terceiro foco, é assistir essas famílias todas, né? Porque assim como a gente tem o paciente ou o aluno, essa família com certeza também precisa do nosso atendimento, porque a maioria dessas famílias são famílias de periferia, que moram em vilas e que muitas vezes têm uma situação muito desfavorável perante a sociedade. Então, todo esse trabalho também de assistência social envolvendo diretamente as famílias, nós também realizamos lá na PAI. Cândida Cato, diretora administrativa da PAI de Lajeado, conversando conosco. Quais são as deficiências que mais demandam a atenção da PAI? E depois, se puder comentar um pouco essa relação com as famílias. Isso tem melhorado nos últimos anos. Às vezes a gente ouve falar que tempos atrás as famílias tinham muita dificuldade em aceitar e em lidar com uma deficiência que existe dentro da família. Quais são as áreas de maior necessidade em termos de deficiências? Nós atendemos hoje todos os tipos de deficiência, mas poderíamos dizer que a PAI, na verdade, o maior público-alvo dela é o deficiente intelectual, né? Que antigamente a gente falava deficiente mental, né? Hoje não se usa mais esse termo, nós chamamos de deficientes intelectuais e múltiplos, né? Muitos paralisados cerebrais, muitas síndromes, a principal que todo mundo conhece, que é a síndrome de Down, mas existem muitas outras também. Os paralisados cerebrais são aqueles que às vezes na hora do parto ou pós-parto tem algum trauma, alguma coisa, então tem a paralisia cerebral. Temos também hoje um trabalho muito extenso com autistas, né? E isso também é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, onde a gente buscou uma formação específica para poder trabalhar com esse público, né, que é, assim, para mim, o mais difícil de trabalhar, né, que o autista não se conecta com nada, então a gente tem que, na verdade, entrar dentro do mundo dele, porque ele é difícil entrar no mundo da gente, né? Então, é um diferencial muito grande, né? Atendemos, então, todos os tipos de deficiência. O que menos nós atendemos são os surdos e cegos. Hoje, a gente não tem dentro da PAI nenhum trabalho estruturado em cima disso, porque Lajeado, desde a sua história, já tem escola de atendimento de surdos em escolas e atendimentos de cegos também em outros centros. Então, não é, na verdade, o nosso público. Quanto às famílias, que foi a outra pergunta, eu poderia dizer assim, que hoje as famílias que ainda têm o maior receio e aquele tabu de trazer as crianças são as famílias que têm um poder aquisitivo maior, a classe econômica mais alta, né? Até porque, de repente, assim, a PAI ainda não é um nome muito bem visto, né? Mas as famílias de periferia ou de vilas, enfim, a gente não tem, assim, nenhum tipo de problema, porque, na verdade, eles precisam de um atendimento e eles não têm como buscar fora, né? Um atendimento particular. Então, na verdade, eles aceitam melhor, né, a situação de estar na PAI.
Mas isso para nós não faz diferença nenhuma, né? Porque assim a gente acolhe todos, né? Todos que precisam, independente da situação econômica ou financeira. Quando a gente vê que ele pode ser beneficiado, a gente oferece o atendimento, sim. Nós, como país, como nação, certamente queremos integrar todas as pessoas na convivência, em família, em sociedade e também no mercado de trabalho. Quais são as experiências que a PAI tem, que você tem visto como profissional dessa área, no sentido da integração de pessoas com diferentes deficiências no mercado de trabalho? Tem experiências bonitas, eu imagino que deve ter coisas muito bacanas que estão acontecendo.